Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós meditamos a palavra, aqui nós crescemos junto na graça, no conhecimento do Senhor. E você que é novo aí, seja muito bem-vindo. Deus os abençoe. Deus abençoe a todos os inscritos, né? Que estão acompanhando conosco. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, né? Que precisa cada vez mais no mais nosso cuidado como servos de Jesus, como discípulos do Senhor. Amém? Falar sobre o amor, sobre a importância de nós verdadeiramente estar vivendo o amor segundo a palavra de Deus. Porque é a marca do cristão, né? O primeiro versículo que eu quero deixar, irmãos, ele se encontra em Mateus capítulo 12, amém? Eu peço aos irmãos, tenham paciência, às vezes os vídeos ficam um pouquinho grandes, mas ouça até o final, amém? Tira o tempinho que você tem e ouça até o final, porque eu creio que o Senhor vai falar conosco grandemente, amém? Mateus capítulo 12, versículo... deixa eu ver aqui, onde vamos... 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Irmãos, nós, cristãos, nós temos que estar o quê? Unido. O reino, né, dos filhos de Deus aqui na terra precisa estar unido. Nós não podemos ter divisão. Porque aquele reino que se divide, ele não permanece de pé. O reino que se divide, ele é derrotado pelo inimigo. Então nós devemos andar em amor uns com os outros, sem divisão. Irmãos, independente do ministério. Às vezes você está no ministério que proíbe algo, o outro não, mas se está em Cristo, se está buscando a palavra, se está vivendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nós não venhamos criticar, que nós não venhamos abrir a nossa boca para falar nada, mas que nós venhamos viver unidos, amém? Sem divisão, sem contenda, porque não adianta uma pessoa falar assim, eu faço parte do reino de Deus, mas se ele vai contra o reino de Deus, como é que ele vai fazer parte do reino de Deus? Não faz. Né? E quando uma pessoa, um começa a atacar o outro, um começa a falar mal do outro, ele está ali dividindo, ele está ali atacando o reino de Deus, né? Porque cada um, irmãos, cada um de nós, não existe ninguém aqui que é igual, mesmo que nós somos discípulos de Jesus, mesmo que nós estamos andando na palavra, cada um de nós tem o seu jeito, cada um tem seu chamado, cada um Deus fala de uma forma. É como se fosse, se olhar para suas mãos. A sua mão é sua mão, faz parte do seu corpo, mas os seus dedos, cada um é de um jeito, não são iguais. Né? E nós também é da mesma forma. Os cristãos não são todos iguais. Cada um tem a sua forma, cada um tem seu jeito. Mas o que está acontecendo? O diabo, ele está infiltrando a mente das pessoas, para as pessoas começarem a criticar umas às outras. Irmãos, é muito triste nós ver isso. As trevas, irmãos, o diabo, ele não trabalha em divisão, não. O diabo, ele trabalha junto, os demônios, os espíritos malignos, eles trabalham em união. Quando o diabo, ele quer destruir uma casa, uma família, vem vários espíritos malignos, cada um para agir de uma forma, todos unidos para destruir aquela casa. Nós, como cristãos, irmãos, nós não podemos estar divididos. Nós não podemos estar com picuinha, com desavença uns com os outros, criticando a forma do pastor A, criticando a forma do ministério A. Infelizmente, as pessoas estão criando música, letras, que eu vou falar que isso não é louvor. Louvor é você adorar só a Deus, o centro é só Deus. Mas tem muitas letras de músicas que se dizem gospel, que se diz cristãos, que estão causando divisão, que está levando as pessoas à divisão e não ao amor a Cristo.
Letras que estão falando mal de ministérios, que os homens é isso, que aquilo outro, ao invés de ajuntar, estão espalhando, e muitos estão compartilhando, muitos estão achando bonito. Ah, mas está falando de Deus. Mas o contexto não tem nada a ver com Deus, tem a ver com divisão, tem a ver com contenda. Quando nós, irmãos, quando, por exemplo, se você está aí na sua casa, chega uma irmã e você começa, tem uma outra irmã, você começa a falar mal da outra irmã com essa irmã, você está desconstruindo a pessoa, você está matando espiritualmente aquela pessoa que você está falando mal dentro da outra pessoa. E os homicidas não herdarão o reino de Deus. Aquele que mata, seja com as mãos ou seja com a própria língua, não herdará o reino de Deus, irmãos. Não fale mal de ninguém. Ah, mas eu não concordo da forma que fulano fala que serve a Deus. E quem é você para concordar? Se ela é de Deus, é Deus que é ela e Deus. Você não tem nada a ver com isso. Você tem a ver com a sua vida diante do Senhor. Não você ficar olhando o erro dos outros, porque senão vai correr o risco de muitos vão acontecer como aconteceu com aquele fariseu. Estava lá no monte se exaltando e se achando que era tal, desprezando aquele outro lá, e ele não saiu justificado. Cuidado, irmãos. Cuidado. Em nome de Jesus, cuidado. A apostasia está aí. Cuidado com as heresias infiltradas no meio dos cristãos. Se há divisão, se você é uma pessoa que para uns você olha de um jeito e para outros você olha do outro jeito, eu sinto lhe informar. Você não é discípulo de Jesus. Você pode até ser seguidor, mas discípulo você não é. Porque o discípulo de Jesus, ele anda conforme que Jesus andou aqui nesta terra, sem fazer acepção de ninguém. Ah, mas fulano está fazendo errado. Aí é ele, Deus. Você não tem nada a ver com isso. Ah, mas irmã, Deus me chamou para pregar. Sim, Deus nos chamou para anunciar o evangelho do reino, mas não para sair por aí apontando uns e outros. Não para sair por aí fazendo o papel do diabo, acusador. Infelizmente, tem muitas pessoas que se dizem cristãos, mas que têm feito o papel do diabo, ser um acusador. Fica apontando o dedo para os outros, acusando os outros, se acha no direito de falar mal do outro, sendo que nós todos somos pecadores, precisamos da graça e misericórdia do Senhor. Eu sinto lhe informar, se você combate contra o reino de Deus, você não faz parte do reino de Deus. Ah, combater contra o reino de Deus, é eu combater contra o quê? Contra a palavra? É eu combater contra o quê? Contra os anjos? Não, contra os filhos de Deus. Contra os próprios discípulos do Senhor, porque nós somos obra de Deus. A obra de Deus somos nós. Então, se você combate contra um cristão, você está combatendo contra o reino de Deus, contra a obra do Senhor. E não tem como sentar nas duas mesas. Ou você é um acusador, ou você é um discípulo. Ou você faz parte do que ama, ou você faz parte daqueles que odeiam, daqueles que semeiam discórdia. Vamos lá para João? Amém? Vamos lá para João. João 13, 34. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros os ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós temos que amar uns aos outros. Não é sair por aí criticando. Igual tem tanta gente que, infelizmente, está perdendo no mundo espiritual, está perdendo a própria salvação por causa de levantar contra a liderança. Falando mal de liderança. Julgando o líder de ministério, o líder dos jovens, dos adolescentes, das crianças.
Pessoas que se dizem ter cargo dentro de um ministério, mas são as primeiras a falar mal do ministério onde congregam. Aí se acha um cristão, se acha discípulo de Jesus, não é discípulo, é seguidor. Só está seguindo, mas não é discípulo, é diferente. Ser discípulo é uma coisa, ser seguidor é outro. Seguidor é você achar bonito o evangelho de Jesus, é você às vezes até falar de Jesus, mas você não se prostra, você não obedece verdadeiramente aquilo que Jesus ensina. Seja discípulo e não somente um seguidor, que só segue, mas não anda conforme a palavra. Despertemos nós, irmãos, para os últimos dias que estão vivendo aqui nesta terra. Muitos querem ser cheios do Espírito Santo. Muitos querem carregar uma unção grandiosa. Muitos querem ser usados tremendamente, mas estão pisando na palavra. Mas estão desprezando uns aos outros. Não está vivendo em amor. Está vivendo em falsidade. Fala mal de um, fala mal do outro. E a Bíblia claramente fala que aqueles que levantam falsos uns contra os outros não herdarão o reino dos céus. Aqueles que andam em inimizade, em contenda, aqueles que andam falando mal uns dos outros, não herdará o reino de Deus, irmãos. Não herdará. Para herdar o reino de Deus precisa andar conforme a palavra ensina. E a palavra nos ensina a amar, a perdoar, a ajudar, a acolher. Jesus, ele não é aquele que saiu desprezando os pecadores, ao contrário, Jesus, ele é aquele que ia ao encontro dos pecadores, se sentavam à mesa com eles. Como nós vamos dizer que nós somos discípulos de Jesus, se nós sermos ao contrário do que ele foi? Precisamos ser imitadores do Senhor, viver como discípulo. O discípulo, ele ama. Quando eu vejo assim, pelo o Espírito Santo de Deus, porque eu já passei por isso, eu estou falando de algo que eu já passei, eu sei disso. Não é de algo que alguém falou, eu vivi isso, eu sei disso. Toda pessoa que critica os outros, toda pessoa que fala mal dos outros, que questiona o jeito que Deus usa que Deus faz isso, que fala mal de um filho de Deus, todos que fazem isso estão com a vida totalmente destruída, não estão vivendo a vida que Deus quer que eles vivem. Estão cheios de erros, de pecado, de arrogância, de soberba. Se colocam num pedestal, se colocam como estão santos, mas verdadeiramente estão totalmente destruídos espiritualmente. Infelizmente é a realidade. Porque um cristão verdadeiro, um cristão que é discípulo de Jesus, ele está sempre à procura de mudança no seu interior para o Senhor. Ele está sempre à procura de fazer para agradar a Deus, de amar, de perdoar, de ajudar, de olhar para dentro de si, de se examinar e de entender que ele necessita da graça e da misericórdia de Deus. Um cristão que é um discípulo de Jesus, quando ele vê alguém fazendo algo errado, ele não abre a boca para questionar aquela pessoa, mas ele ora e ele olha para si mesmo assim: eu não posso criticar e julgar porque eu tenho falhas. Eu não posso falar nada porque eu sou um miserável pecador. Eu não sou digno de abrir a minha boca e eu não posso. Pessoas que são discípulos de Jesus, eles têm temor à palavra de Deus. Eles pensam: não posso falar mal, porque eu não sou juiz, porque eu não faço parte das trevas, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para falar mal, estou aqui para ajudar, para levar a palavra. Então, todos aqueles que são criticadores, murmuradores, que falam mal de ministério, que falam mal de pastor, que falam mal de quem trabalha na obra, que sempre
tem um motivo para olhar para os outros com um olhar diferente, ele está com a vida fracassada espiritualmente diante do Senhor. Está vivendo simplesmente uma religião. O seu interior está sujo. Fica tentando lavar o exterior dos outros, mas o seu interior está sujo. É como sepulcro caiado. Por fora, maravilhoso, mas por dentro, sujeira, imundícia, pecado. Um cristão, um discípulo de Jesus, ele ama como Jesus ama. Jesus, ele não teve misericórdia de você quando você abandonou as práticas mundanas que você praticava antes. Jesus, ele não te amou só depois que você foi para uma igreja, para um ministério, não. Ele te amou mesmo que você estava lá sujo. Ele te amou mesmo que você estava lá no pecado. Ele te amou, ele te perdoou, mesmo das vezes que você virou as costas para ele. Entende isso? O Senhor, ele te amou. Jesus, ele te deu livramentos, mesmo quando você estava afundado no pecado. Jesus, ele te deu livramentos. Entende a diferença entre Jesus e o diabo? Entende a diferença daqueles que servem a Jesus e aqueles que estão simplesmente servindo a si próprio, usando a palavra? O diabo, ele é acusador. O diabo, ele gosta que fala mal. O diabo gosta que a pessoa fala mal dos outros. O diabo gosta, ele aplaude quando a pessoa é uma pessoa que gosta de picuinha, de contenda, de desavença, de colocar divisão. O diabo, ele gosta. Por isso que ele nem se preocupa em tirar essas pessoas de dentro do ministério, dentro da igreja. Porque já está fazendo a vontade dele, ele gosta. Jesus não, Jesus, o Espírito de Deus, ele chora. O Espírito de Deus, ele não quer que nós tenhamos compactuação com as trevas. Não compactue com as trevas. Não abra a boca para falar mal dos outros. Não abra a boca para questionar. Se você não concorda, fica calado. Lembra que você não está aqui para concordar ou discordar de alguma coisa. Você está aqui para servir a Deus. Para dar o seu melhor para o Senhor. Para agradar a Deus em tudo. Você está aqui para amar. Até os próprios inimigos, a Bíblia manda nós amar. Nós não estamos aqui para fazer exceção, para nos colocar que nós é santo e o resto tudo não é. Não. Vigia. Vigia, irmãos. Vigiem. Em nome de Jesus. A casa dividida, ela não subsistirá. Se você tem divisão, se você é uma pessoa que fala mal, seja lá de quem for, se você é uma pessoa que abre a sua boca para falar mal dos outros, você só vai viver de aparência. Você não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Alguém que carrega a unção, alguém que carrega a presença de Deus, é alguém que vive a palavra. Para carregar a unção de Deus, para carregar a presença, para carregar a autoridade do Senhor, tem que ser uma pessoa transformada de dentro para fora. A palavra, ela precisa ser regra na sua vida, ela precisa ser manual na sua vida. Ela precisa ser o caminho mesmo que você anda dentro dela. Caso contrário, é só aparência. Então vamos viver em amor, vamos amar. Vamos amar uns aos outros. Amém? Vamos viver olhando para Cristo. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da salvação. É para ele que os nossos olhos devem estar, não para o mundo, não para as circunstâncias terrenas aqui. Mas olhar somente para Jesus. Se é para falar, fala de Jesus. Amém? Não fica falando, porque fulano fez isso, porque ministério é isso, aquilo outro. Não, fale de Jesus. E nunca se esqueça que antes de você apontar o seu dedo para outras pessoas, a mão de Deus, ela está apontada para você consertar muitos erros que há dentro de você. Isso é para nós todos, irmãos.
Nós temos que o tempo todo estar olhando para isso. Somos cheios de falhas, precisamos de mudança, precisamos de transformação. Nós não somos nada nem ninguém para apontar e julgar ninguém. Com a medida que você julgar, você será julgado. Então, cuidado. Amém? Seja alguém que propague a paz. Seja alguém que propague o amor, para que os irmãos vivam cada dia mais em união. Seja alguém que leve as pessoas a amarem a mais a uns aos outros, a perdoarem a uns aos outros. Seja alguém que ajunta, não alguém que espalhe. Porque enquanto nós estamos aqui, nós temos oportunidade de mudar, nós temos Jesus como nosso advogado para nos ajudar e nos ensinar. Mas quando nós partirmos daqui, Jesus ele será o juiz que irá nos julgar. Nós temos que estar buscando, estar preparado para esse dia. Não é olhar para um para outro, não. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Você não precisa se preocupar com o erro dos outros, você não precisa se preocupar com o que o outro faz, porque cada um de nós vai prestar conta com o Senhor, diante do Senhor. Então nós não devemos olhar para a falha um dos outros, erros um dos outros, mas olhar somente para Jesus e pedir ao Senhor misericórdia, pedir ao Senhor para ter misericórdia de nós, pedir ao Senhor para Ele nos mudar e nos transformar, para que nós sejamos conforme a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.